Aleluia! Boa noite a todos que estão aqui nesse auditório ou local de reuniões da Igreja Itaúna, Minas Gerais, presencialmente, e você também que vai estar depois participando, no canal do YouTube da Igreja Itaúna, também você pode estar desfrutando dessa palavra. E que o Senhor continue abençoando, que o Espírito do Senhor continue fluindo a sua palavra em toda a terra habitada. Graças a Deus, chegamos à mensagem número 10, do tema da conferência a qual nós vimos ainda em setembro, na instância desse ano, 2022, a qual é a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E a mensagem 10, vamos falar junto? A presença invisível do Senhor e a palavra profética. Aleluia! Leitura bíblica, podemos ver Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 4. Vamos ler junto? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Versículo também sugerido, Lucas, vamos ler também Lucas 24, versículo 32. Aleluia, Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 32. Vamos ler? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Amém. Aleluia. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós damos continuidade, então, à palavra dessa série de alimento diário. E hoje, então, um tema, uma porção da palavra. Creio que muitos desfrutaram, todos aqueles que têm a sua assinatura do alimento diário. E vimos, então, a importância, da presença invisível do Senhor, e também a questão da palavra profética. Lembrando os irmãos que é de suma importância, irmãos, mesmo que, eu vou repetir aqui um pouquinho, é importante nós entendermos, que nós vamos ver aqui sobre a presença invisível do Senhor e a palavra profética. Mas nós precisamos lembrar, sempre precisamos lembrar, é princípios elementares. Deus nos deu dois legados. Ele, quando ele morreu, quando ele esteve aqui nessa terra, ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Em João 14. Ele nos daria o Paráclito, que era o Espírito Santo. Aí, após a sua morte e ressurreição, a Bíblia fala que ele se tornou o Espírito que dá vida. Esse é um item dos dois legados. Eu e você precisa guardar isso no nosso coração. O Senhor é o Espírito. Hoje, a terceira pessoa da Trindade, a obra do Pai, Deus enviou o seu Filho Jesus, esteve aqui nessa terra durante 33 anos e meio, e Ele enviou o Espírito, o Paráclito, a terceira pessoa da Trindade. Hoje, o Espírito Santo, Ele está fazendo a obra de Deus na terra. E é Ele que vai cumprir essa missão, por meio de cada um de nós, fazendo a obra do Pai dentro de nós. Então, primeiramente, o Senhor se tornou Espírito. Mas, por outro lado, nós não somos só Espírito. Deus também deixou para nós a palavra de Deus. Então, nós precisamos da Bíblia para compreender o propósito de Deus, a vontade de Deus, o falar de Deus. Por um lado, quando nós vamos falar aqui sobre o falar profético, obviamente, irmãos, nós usamos a Bíblia, esse segundo legado que Deus deixou, para nós compreendermos por meio da fé, ao lermos a minha Bíblia, a sua Bíblia. Obviamente, a maioria, letra preta, escrito papel branco, tem outras cores também, dourada, etc.
mas usando essa terminologia aqui. Você e eu, ao lermos, o Senhor diz que as palavras dele são espírito e são vida. Por isso a importância. Não basta você só ler a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não têm entendimento. Por isso, ao lermos a Bíblia, ao abrir a Bíblia, nós temos que orar o Senhor como o Espírito. E falar para o Senhor revela para mim. Nessa noite, amado irmão, amada irmã, você que está vendo, que vai estar vendo essa transmissão, você tem que clamar ao Senhor. Senhor, revela para mim a Tua palavra. Senhor, retira todo o véu. Senhor, retira tudo que está me impedindo de compreender a Sua palavra. Então, por isso, irmãos, esses dois legados, o Senhor como Espírito, que dá vida, mas por outro lado também, Ele deixou a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí, eu e você, por meio da fé, nós precisamos crer. Que a Bíblia é o falar de Deus. Ela traz luz e vida a todo homem que crê. É ou não é? 2 Timóteo 3,16, eu gostaria de mostrar dois contextos aqui, para depois avançar aqui na palavra. 2 Timóteo 3,16. Por um lado, o Senhor como Espírito, temos vários versículos, que o Senhor se tornou o Espírito que dá vida, Mas a Bíblia também, irmãos, é importante nós entendermos. 2 Timóteo 3,16, eu vou só falar dois contextos aqui então da Bíblia. O que diz então aí, 2 Timóteo 3,16? Toda Escritura é inspirada por Deus. E para correção, para educação na justiça. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Eu e você, ao crermos no Senhor Jesus, eu, irmão, você, seja o irmão que ministra a palavra, de nós mesmos, nós não temos persuasão, poder para transformar a vida de ninguém. Mas somente o Senhor, como o Espírito, por meio da palavra, é que trabalha no nosso ser. Então a palavra precisa ser acompanhada com a fé. Por isso, então nós precisamos orar, Senhor, nessa noite. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero crer mais na sua presença invisível. Senhor, eu quero crer mais na sua palavra profética. Outro contexto também aqui, que é 2 Pedro 1. Sobre a Bíblia também, é importante nós entendermos aqui esse contexto, 2 Pedro 1, 19 e 20. Senhor Jesus, o que diz? Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia. Precisamos do Espírito, sim. Precisamos de orar, precisamos ter comunhão com Deus, sim. Mas também precisamos da Bíblia. A Bíblia é o falar de Deus. Por isso que quando eu e você nós viemos a crer, por que batizar? Porque está na palavra de Deus. O Senhor Jesus foi o nosso modelo, Ele batizou, Ele cumpriu a Escritura. Era para cumprir a justiça de Deus. Por que nós batizamos? Por causa da palavra de Deus. Por que nós reunimos? Porque o Senhor nos deu esse mandamento. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. É o Senhor que fala para nós, por meio da sua palavra, e nós, exercitando o nosso espírito, que está dentro de nós, aí a palavra, a palavra do Senhor, ela opera dentro de nós. Então, irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como eu disse, é importantíssimo. Nós pregamos o Evangelho,
Temos novos convertidos aqui, pessoas que chegaram há pouco tempo. Está vendo a importância? Ela creu, ela recebeu Jesus, confessou Jesus como o Senhor de sua vida. Provavelmente ela já foi até batizada, sim. Mas agora é função minha e sua. Como diz, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 28, 18 a 20. Ensinando todas as coisas. E nós vamos ensinar por meio do quê? Da palavra. Por isso que eu e você precisamos voltar, além de exercitar o nosso espírito, nós precisamos voltar à palavra. Somente um contexto aqui, depois nós já vamos entrar dentro da palavra também dessa semana, que é Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Tinha vários itens para mostrar aqui da palavra, mas precisamos avançar. Apocalipse 1:3. O que diz? Bem-aventurados. Está vendo então? Feliz é o homem, feliz é você irmão, feliz você irmã, feliz você que lê a Bíblia. Por quê? Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz, nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados, porque nós lemos a palavra. Nós também ouvimos a palavra de Deus. Oh Senhor Jesus! E nós também guardamos a palavra de Deus. Guardar num bom depósito. Em outras palavras, guardar quer dizer praticar a palavra. Então, é fundamental, irmãos, para nós continuarmos tendo a presença invisível do Senhor. E seguindo a direção da palavra profética. É fundamental esses dois legados. O Senhor nos deu o Espírito e nos deu a Bíblia. Se você quer ter sucesso na sua vida cristã, na sua jornada cristã, se você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que vai estar vendo essa transmissão, se você crê na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, se você almeja estar com o Senhor no mundo que há de vir, eu te encorajo. Você tem que usar o seu espírito, mas você também tem que ir à palavra. Você tem que ler a Bíblia. Muitas vezes nós erramos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando por meio da sua presença invisível aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus, nós não podemos ver fisicamente aqui nessa noite. Você está vendo o Senhor? Você consegue tocar fisicamente aqui no Senhor? Mas o Senhor como o Espírito. Nós cremos na palavra de Deus, que Ele está no meio de nós. Oh Senhor Jesus! Por um lado Ele está dentro de nós, no nosso espírito. Mas por outro lado, Ele mesmo disse que estaria conosco, convosco, todos os dias, até a consumação do século. Então, irmão, nós precisamos crer na promessa de Deus. São mais de 1000 promessas. Nós precisamos crer. Senhor, eu quero permanecer até o fim. Senhor, por um lado, o Senhor está no meu espírito. Por outro lado, o Senhor é aquele, como diz também em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, João disse: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E no meio dos candeeiros, somente quem usa o Espírito, exercita o Espírito, que consegue ver que Deus está no meio de nós. Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adoram em espírito, em verdade ou em realidade. Por isso que nas reuniões, amado irmão, amada irmã, nós precisamos crer que o Senhor está dentro de nós, mas o Senhor também está no nosso meio. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, que dentro desse encargo dessa palavra, o Senhor treinou os discípulos.
embora durante o seu ministério terreno, né, o Senhor teve um viver aqui humano durante 33 anos e meio. Mas quando ele começou a exercer o seu ministério, aos 30 anos de idade aproximadamente ali, até os 33 e meio, 3 anos e meio, no seu ministério terreno, os discípulos tinham a presença do Senhor física, era ou não era? Por meio da Bíblia, nós cremos. Nós não estávamos lá, mas nós cremos por meio da palavra de Deus. Aí, o Senhor morreu, aí o Senhor passou a treinar eles, é ou não é? Porque agora eles precisavam ter uma experiência de experimentar o Senhor da maneira invisível. Então, o que eu gostaria de estar mostrando aqui, Hebreus capítulo 1. Vamos então agora entrar diretamente na palavra, desenvolver. Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão Amém. Então aqui nós sabemos, irmão, por meio da palavra de Deus. Deus, Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Aleluia. Então desde o princípio, então nós precisamos voltar para Gênesis, não é isso? A Bíblia, obviamente, quando eu só falei dos dois legados, o Espírito e a palavra. Sabemos que a Bíblia, a qual usamos, temos 66 livros. 39, de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento. E 27 do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Somando, totalizando, 66 livros. A Bíblia é o falar de Deus. Por isso Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Deus usou os profetas no Antigo Testamento. Vamos mostrar aqui rapidamente. E Deus hoje continua usando os profetas no Novo Testamento. Então, lá em Gênesis capítulo 1, vamos então voltar para o princípio, versículo 1 a 3. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Estava sem forma e vazia. Havia haja luz e houve luz. Amém. E disse Deus. Nessa noite fala Deus. Senhor, fala para nós. Por isso, irmão, que Deus falou muitas vezes de muitas maneiras. E cá no princípio, Deus disse. Para o universo ser formado, foi feito por meio da palavra de Deus. Então aqui nós podemos ver, obviamente, não temos tempo. Melhor ler a Bíblia novamente, é ou não é? Para compreender a palavra de Deus. Vamos ler Gênesis 1 todo, capítulo 2, capítulo 3, e ler toda a Bíblia, durante um ano, orar ao Senhor. Aí então, no versículo 26, aqui Deus começou a recriação do universo, Aqui então Deus começou a recriação, e no versículo 26, o que diz aqui? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aleluia. 27 e 28 aí, podemos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse, só até aí tá bom. E Deus lhes abençoou e lhes disse, aleluia! Deus nos abençoou
E Deus tem falado para nós. Obrigado, Senhor. Nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Quantas pessoas gostariam de ouvir e entender, mas o Senhor revelou a nós, os pequeninos. Irmãos, que gratidão! Não está você tão grato? O Senhor te trouxe aqui. Embora para o nosso Deus não há separação entre espaço e tempo, para nós há, para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia, mas para nós há separação. Então hoje, que gratidão, que privilégio o Senhor ter nos trago aqui nessa noite, nesse dia 31 de dezembro de 2022. Guarde essa data. Essa data não vai ser mais a mesma para você, porque Deus vai continuar falando com você e para você. Oh, Senhor Jesus! Por isso nós vamos ter esse coração, Senhor, fala para mim. Cada vez nós viermos para a reunião, irmãos, nós precisamos ter esse coração humilde, simplicidade, submissão, obediência à palavra profética. E falando, Senhor, eu não quero ver o irmão A e B que está falando, eu quero ouvir o Senhor falando para mim. Senhor, nessa noite vem e fala comigo. Oh, Santo Espírito! Cada reunião, irmão, nós temos que esvaziar, para que Deus possa operar a palavra dele em nós. Por isso que aqui então o Senhor nos abençoou e disse: você é um abençoado. Você é feliz e é abençoado. Capítulo 2 de Gênesis, versículo, Senhor Jesus, 7, fala: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Podemos ler também o 8 e o 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vimos Mateus 4:4, que é um dos itens do encargo da palavra da semana, que não só de pão, irmão, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Isto sim viverá o homem. Mas por outro lado, desde que do princípio, desde aqui no jardim do Éden, nesse versículo 9, Deus já havia preocupado com um homem, seu ser tripartido. Deus preocupou em dar ele alimento, porque aqui fala de o homem poderia comer de todas as árvores, Aqui que agradável, não poderia comer da árvore agradável à vista, correto? Essa não era para comer, mas poderia comer da árvore boa para alimento. E o Senhor também deu o homem, colocou ali no jardim a árvore da vida. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmão, nós precisamos... Amém. O Senhor fez brotar ali e nós precisamos escolher, irmão. Podemos comer de toda a árvore aqui, boa para alimento. Mas a árvore, conhecimento do bem e do mal, não era para comer. E o Senhor também colocou ali no jardim a árvore da vida. O Senhor sempre preocupou com o homem no seu ser tripartido. Desde o princípio, o Senhor preocupava. Ele era o sustento ali daquele primeiro casal, Adão e Eva. E até hoje, irmãos, o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor preocupa com cada um de nós. Ele também tem nos sustentado o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ele que sustenta a nossa saúde, é Ele quem abre a porta do emprego para nós, é Ele que nos dá o alimento, o pão nosso de cada dia. O Senhor tem cuidado dos seus, um, a cada momento. Senhor Jesus. E aqui nós vimos que o homem, ele desobedeceu a Deus. Nós sabemos que entrou o pecado, infelizmente, mas o objetivo de Deus sempre ali, irmão, era ter comunhão com o homem. Deus
Ele supria toda a necessidade. Mas aí entrou o pecado, infelizmente. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 9, vamos ler? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava... Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Amém. Só até aí, onde estás? Nessa noite o Senhor quer fazer uma pergunta para você. Onde estás? Outra pergunta que o Senhor quer te fazer nessa noite. Quem te fez saber que você estava nu? Quem te fez saber? Nós sabemos aqui que quem abriu ali o entendimento de Adão e Eva por meio da desobediência, entrou o pecado. Nós sabemos que foi Satanás por meio de uma serpente. Mas nós sabemos ali que está o veneno maligno de Satanás. Deus, irmãos, nos tirou com braços fortes do Egito. O Senhor nos transportou, está nos transportando, nos tirou desse deserto, desse mundo vil. E o Senhor nos colocou na vida da igreja, onde o Senhor quer que nós sejamos transformados, para podermos reinar com Ele no mundo que há de vir. Mas muitas vezes o inimigo de Deus quer nos esfriar, isolar, desanimar, falando mentiras, querendo tirar você do propósito da palavra de Deus. Quem te fez saber que você está nu? O Senhor nos pergunta nessa noite. Antes a vida da igreja era amável, os irmãos eram amáveis. O que está nos fazendo desviar do caminho do Senhor? O que está fazendo nós olhar para a direita ou para a esquerda ou para trás, as coisas que para trás ficam? Por isso, irmão, que nós precisamos voltar a crer no falar de Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho em amor. No livro de Colossenses 1,13, o Senhor nos colocou na vida da igreja. E o objetivo do Senhor na vida da igreja sendo transformado, santificado por meio da palavra. O Senhor quer que nós herdamos o mundo que há de vir. O nosso destino é o reino. Mas aqui vimos que Adão e Eva, um item, irmãos, que eles perderam foi a simplicidade. Como Paulo ajudou a igreja em Corinto, 2 Coríntios 11:3. Vamos ler lá, 2 Coríntios 11:3. Senhor Jesus, quando nós perdemos a simplicidade, o pecado, por causa de Adão e Eva ter desobedecido a Deus, Deus deu uma ordem que não era para comer daquela árvore, conhecimento do bem e do mal. Aí o pecado entrou. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus. A desobediência, irmão, custa caro. Aí 2 Coríntios 11:3, Paulo também advertindo a igreja em Corinto, que hoje também é o mesmo para nós, o 2 e o 3, vamos ler o 2 e o 3. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então, irmãos, desobedecer o falar de Deus lá no Jardim do Éden. Paulo aqui mostrou também um princípio aos coríntios, a igreja em Corinto. E hoje também o Senhor nos adverte. Seja uma palavra especial nessa noite, né? Que é o falar de Deus, que também está lá em 1 Coríntios 14, versículo 3, né? A Bíblia fala lá que quando nós falamos, profetizamos, a Bíblia ela exorta, ela corrige e ela disciplina. Mas ainda assim, é o falar de Deus, porque Deus nos ama. Então o Senhor quer nos exortar nessa noite aqui em Itaúna. Seja você também que vai estar vendo essa transmissão, se há algum visitante aqui, o Senhor está nos perguntando,
e pedindo para nós irmos até Ele. Onde estás? O que está fazendo você afastar do meu caminho? Você era simples no início. Os irmãos falavam para você virar para a direita, você virava. Era para a esquerda, você virava. Era para dar cambalhota, você virava. Mas, a julgar do tempo, nós vamos perdendo a simplicidade. Começamos a questionar. O inimigo joga dúvidas. Aí nós não passamos mais a crer na palavra. A vida da igreja, esse negócio é assim, assado. Então aqui, Paulo advertiu. Por causa do pecado, irmãos, ali. Eu receio. Paulo também aqui no capítulo 10, versículo 12, por causa do tempo, eu vou só parafrasear. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu preciso cuidar bem de mim. Você precisa cuidar bem de você. E continuar buscando a presença invisível do Senhor no nosso espírito, que é o ponto de partida. Então aqui, Paulo ajudou a igreja em Corinto. E Paulo também aqui, para finalizar aqui e avançar na mensagem, Hebreus 12. Às vezes você pode falar assim, irmão, não estou em pecado. Eu já orei, eu já confessei, eu já apliquei o sangue do Senhor, baseado em Apocalipse 12, 11. Eu creio, né, que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmão, eu já apliquei o sangue, mas tem um outro item que às vezes está nos impedindo de prosseguir a carreira. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Só até aí. Então, como eu disse, talvez você possa falar assim, eu não estou em pecado. Mas tem algo te impedindo a correr. Então, Paulo falou para os crentes hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso. Então, nós precisamos orar ao Senhor, buscar a luz diante do Senhor. Senhor, por um lado, na sua presença invisível, o Senhor está aqui no nosso meio, mas por outro lado, o Senhor está dentro de nós, dentro de mim. Senhor, fala comigo. Tem algum peso na minha vida espiritual? O que está me impedindo de correr a carreira que me está proposta? Então, aqui, irmãos, mostra para nós, né, sobre a importância, então, né, da presença invisível do Senhor, seguindo o falar profético. E nós vimos que Deus usou, né, como eu disse, 66 livros. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Deus no Antigo Testamento usou vários profetas, a qual deles foi falado essa semana, não é isso? Deuteronômio 18:15 falou de Moisés, não é isso? Deuteronômio, capítulo 18. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Deuteronômio 18:15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Por um lado, aqui tem uma promessa que o Senhor Jesus iria vir no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus usou vários profetas. E Moisés foi um deles, um grande profeta. E Deus usou ele para conduzir o povo, que nós sabemos, desde a saída do Egito. O propósito de Deus era que Moisés conduzisse o povo até a boa terra, Canaã. Entendemos pela palavra o que aconteceu no meio do caminho. Moisés mesmo não conseguiu chegar na boa terra, ele dormiu no Senhor antes.
cremos por meio da palavra, que está escrito, cremos, ensinamos. Moisés foi tomado pelo Senhor, né? Ele dormiu no Senhor, mas ele vai ser usado como as duas grandes testemunhas, Moisés e Elias, na grande tribulação. Mas só que aqui fala do profeta. Deus sempre governou o seu povo. Deus usou vários canais. Como eu disse, o Antigo Testamento todo ali, Deus cuidando, falando ali, falando muitas vezes de muitas maneiras, mas também aqui nesses 5 primeiros livros, nós sabemos que chama-se de Pentateuco, os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. E quem é que escreveu esses 5 livros? Moisés. Então Deus, irmãos, até hoje, Deus tem falado por meio de nós, usado os teus servos, os profetas. E é de suma importância, né, nós crermos na palavra do Senhor. Provérbios 29, 18. Amém. Provérbios 29, 18. O que é que diz? Não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na versão King James fala que quando não tem visão, o povo fica como um cavalo sem freio, um cavalo selvagem. Irmãos, graças a Deus, nós somos um povo que temos visão, porque o Senhor apareceu para nós. E até hoje, na presença invisível, assim como o Senhor cuidou dos discípulos, o Senhor está cuidando de cada um de nós. E até mesmo também em Atos 26, 19, sobre a importância da visão, Paulo também mostra, quando ele falou para o rei Agripa, a importância, irmãos, de nós não sermos desobedientes à visão celestial. O que diz em Atos 26, 19? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aleluia! Senhor Jesus! Então aqui, irmãos, mostra que nós somos um povo que temos visão. Então toda a Bíblia, Deus usou os seus servos, os profetas. Deus usou vários para conduzir o seu povo. Oh Senhor Jesus! E por isso que nós precisamos, irmão, continuar crendo que Deus tem usado seus profetas hoje. Assim como a igreja tessalonicense creu que Paulo era o enviado do Senhor. Eles não viam como palavras de homens, não é isso? 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos ler também aqui para entender melhor. 1 Tessalonicenses 2,13. Senhor Jesus, outra razão ainda temos nós para Amém, aleluia, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a importância. Até hoje, no Novo Testamento, nós sabemos também, irmãos, que daqui um pouquinho ainda, eu vou falar ali da transição ali, né, do quando o Senhor Jesus morreu, e Ele se tornou o Espírito da vida, baseado em Atos 1:8, e depois capítulo 2 em diante. Como Deus usou os seus servos ali no Novo Testamento. Mas aqui, mostrando também que nós precisamos, né, até mesmo ao ler o Antigo Testamento, nós precisamos crer que a Bíblia é o falar de Deus. A Bíblia, ela se complementa. Por isso nós não podemos ler somente o Novo Testamento. A Bíblia se complementa. O Antigo Testamento é a nossa história. Nós precisamos entender. E, até mesmo, em 1 Coríntios 10, Paulo fala que
tudo que foi escrito para advertência nossa. Quando ele fala até mesmo do povo que saiu do Egito, mais de 2 milhões, quanto é que conseguiram entrar na boa terra? Nós sabemos que daquela velha geração, somente Josué e Calebe e a nova geração conseguiu entrar na boa terra. Muitos tombaram ali no deserto, por desobedecer o falar profético, a palavra de Deus. Homens santos, separados por Deus, que Deus usou naquela época, eles desobedeceram a palavra. Então, irmãos, que o Senhor possa nos conceder graça e misericórdia, irmãos, para que nós possamos continuar recebendo o falar profético, para que a palavra realmente do Senhor possa continuar fazendo a obra dele dentro de nós. E essa questão da presença invisível, né? Quando o Senhor morreu, antes dele subir aos céus ali, a Bíblia fala que ele ainda ficou aqui um tempo ainda aperfeiçoando os discípulos. Aí no Evangelho de João, capítulo 20, o Senhor esteve ali com eles. Evangelho de João, capítulo 20. Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Do 19 ao 23, o que diz? Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, a casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. O encargo aqui é o 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos ler o 22 como um só exército? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então aqui nós sabemos que o primeiro soprar de Deus para dentro dos discípulos. O Espírito essencial. Por que é essencial? É como o ar que respiramos. O ar é essencial. O ar também, por um lado, tipifica vida. Se nós pararmos de respirar, o corpo morre. Então, o Senhor é como Espírito. Ele esteve aqui no meio dos discípulos, treinando eles, aperfeiçoando eles, na sua presença invisível após a sua morte. O Senhor apareceu aqui e soprou sobre eles o Espírito. Por isso, irmãos, nessa reunião, nessa noite, o Senhor está soprando para dentro de você. Receba o Espírito Santo. Fala assim: Senhor, eu recebo. Senhor, eu creio. Senhor, sopra para dentro de mim. Nós precisamos todos os dias, cantamos um hino, invocar o nome do Senhor. Nós precisamos invocar logo pela manhã. Oh, Senhor Jesus! Assim que se levantar, nós precisamos invocar o nome do Senhor, receber o soprar do Espírito. E sabemos aqui que nessa reunião, podemos chamar, não é isso? Primeira reunião dos discípulos ali, entre aspas, embora eles estavam atemorizados, trancadas as portas, o Senhor apareceu no meio deles. A sua presença, né, que estava invisível, Ele se tornou visível para eles. Trancadas as portas. Talvez esse ano 2022 para você, muitas coisas foram trancadas. E você está trancado. Até agora. Medo,
medo de morrer, medo de um ente querido morrer. Talvez você está preso, trancado em você mesmo por uma enfermidade. O que aconteceu? O que você ainda está na reunião, não está conseguindo ouvir o Senhor, tocar no Senhor? O Senhor está falando muitas vezes, de muitas maneiras. Mas o Senhor está aqui no nosso meio, na sua presença invisível. E Ele está soprando para nós. Ele está falando a sua palavra. Paz seja convosco. O Senhor é a nossa paz. E sabemos que Tomé aqui, nos versículos seguintes, não vou ler por causa do tempo, mas o versículo, não vou ler o contexto todo, mas depois os irmãos lêem até o 29, mas o 27, 28, 29 diz: e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. Nós não vivemos naquela época 2000 anos atrás, quando o Senhor esteve aqui nessa terra. Cremos por meio da palavra. Mas hoje, por meio da morte e da ressurreição, o Senhor se tornou Espírito e soprou e está soprando para dentro de cada um de nós. Recebei o Espírito Santo. A paz seja convosco. Shalom. Shalom. Quer dizer paz. Ele é a nossa paz. Pede ao Senhor para destrancar nessa noite. Abra o seu coração ao Senhor. Tomé faltou de reunião. Mas, obviamente, na segunda aqui ele estava presente. Ele creu. Os discípulos falaram, o Senhor apareceu para nós. Mas Tomé, eu só acredito vendo. Por isso que nós somos bem-aventurados. Embora não vivemos naquela época, mas hoje nós cremos por meio da palavra que o Senhor, Ele é o Espírito. E por meio da palavra profética, irmão, o Senhor está nos santificando. O Senhor sopra, Deus fala. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 26 e 27. Oh, Senhor Jesus, o que diz? Para que a santificasse, tendo purificada por meio da lavagem da água da palavra, para apresentar-se a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes. Amém. Então aqui, irmãos, a função também da palavra profética, o Senhor quer nos santificar, por meio da palavra. Sabemos que temos a santificação posicional e disposicional. Por isso, por meio da palavra, da água da palavra, quando eu e você imergimos na palavra, entramos na palavra, a palavra vai nos lavando, vai nos santificando, vai nos separando. Assim como o Evangelho de João, capítulo 13, por causa do meu tempo eu não posso ler lá. Lembra lá do versículo 1 a 5, o Senhor... Ali fala que o Senhor lavou os pés dos discípulos com a água da palavra. Por isso, irmão, quando eu citei lá Hebreus 12, desembaraçado do peso, e lá fala, e do pecado, nós sabemos que o pecado, nós temos o sangue de Jesus, que nos lava e purifica de todos os nossos pecados. Agora a sujeira, o peso, o que está acontecendo na nossa vida? O que você anda ouvindo? Quem te fez saber onde você está? Somente por meio da água da palavra. A palavra que nos limpa, nos santifica. O lavar regenerador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Não por obras de justiça,
praticada por nós. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, melhor eu tentar terminar a mensagem, que o meu tempo praticamente está esgotando aqui, no máximo 10 minutinhos. Aqui então, irmão, por meio de ser santificado, o Senhor, Ele está nos lavando, nos purificando, a sua igreja. O Espírito Santo está fazendo essa obra. E, então, como eu disse, nessa transição aí, do Antigo Testamento, do Novo, quando vimos João 20, o sopro do Senhor, mas em Atos capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver também que Deus continuou a sua obra. O Senhor Jesus veio, Ele aperfeiçoou os 12, Ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, entrou para dentro de nós, mas a palavra profética, a missão, a grande missão da igreja, o Senhor conta conosco hoje. Como nós brincamos, agora é nós. Agora é a nossa vez. Apressar a volta do Senhor. Então, em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós conhecemos esse contexto, a importância, irmãos, de sermos revestidos, do Espírito Santo. Então, vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém, aleluia. Então aqui, a promessa do Senhor. Aqui agora, João 20, o Espírito essencial. Agora aqui em Atos 1:8, o Espírito econômico. Quer dizer, Espírito de poder, agora é para a obra. Então a palavra do Senhor interiormente, está vendo? Assim como lá nós lemos no início, Lucas 24:32, os discípulos no caminho de Emaús, a palavra ardia no coração deles, está vendo? Interiormente. Hoje também a palavra do Senhor queima no nosso interior. Agora no aspecto da obra, precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Por isso que quando saímos para pregar o Evangelho, seja FAP Vencedor Kids, seja Adolescentes em Guerra, seja os FAP Vencedores, os jovens, Avança Jovem, Homens de Oração, Ministério das Mulheres, todas essas ferramentas, irmãos, nós precisamos estar pedindo ao Senhor, Senhor, me enche do Espírito de poder. Senhor, me dá poder. Senhor, me dá ousadia no Espírito para pregar o Evangelho. Aí então aqui, irmãos, nós sabemos que Deus chamou Pedro, em Atos 2, Deus chamou ele para levar essa grande missão, para pregar o Evangelho para os judeus, depois também usou em Atos 10 para os gentios, na casa de Cornélio. Nós vimos também que na transição, Deus também chamou Paulo para pregar o Evangelho aos gentios. Embora Paulo teve ali no seu ministério perseguição pelos judaizantes, mas Deus ainda foi com ele. Deus mostrou para ele o quanto era importante ele sofrer por causa do nome do Senhor. E sabemos que depois de Paulo, Deus ainda chamou o seu servo João, o último dos apóstolos. Aí João dormiu no Senhor. E depois, irmão, é óbvio, o noticiário não mostra. Aí entra a história da igreja, quem lê, entende. Quem quer saber sobre a história da igreja, você tem que ler, não somente a Bíblia, mas os livros que nos ajudam a compreender a Bíblia. Então, na história da igreja, Deus usou muitos servos de Deus. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, recentemente, o irmão Dong dormiu no Senhor. Aí Deus levantou outro irmão, baseado em Efésios 4:11. Nós lemos, cremos e ensinamos. Efésios 4:11. Deus deu para a igreja, primeiramente, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestre. Embora o nosso amado irmão nunca reivindicou e nem pede, nós também não estamos aqui para ensinar que tem que ficar chamando, idolatrando. Não, nós cremos e ensinamos. Ele é o enviado de Deus. Nós somos um com o ministério dele. Embora o irmão Dong dormiu no Senhor, passou o bastão. E nós oramos, a igreja impôs a mão e nós somos um com o ministério do apostolado do nosso irmão.
mas o Senhor também confiou a nós essa missão. Por meio do apóstolo enviado por Deus, hoje eu e você, a importância, irmão, de nós também exercitar o nosso espírito, profetizar a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmão, que nessa grande missão, o Senhor conta com cada um de nós. E lembrando também, né, que nós vimos na questão da grande missão, podemos ler, eu já citei, né, Mateus 28, 18 a 20. Senhor Jesus, Mateus 28, 18 a 20. O Senhor então deu a missão para a igreja. Por meio do teu servo, o enviado de Deus, nós cremos no falar profético. E por isso, irmão, que a igreja ela é abençoada. Porque nós seguimos de perto o ensinamento dos apóstolos. Por isso que toda essa palavra, irmão, desde lá do início, vamos guardar o nosso coração. Vamos abençoar aquele que em Deus está usando. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que você pensa. Vamos crer, é Deus quem faz a obra. E amanhã, se Deus vai usar outro, Jesus é o Senhor, irmão. Mas nós cremos que Deus colocou hoje o teu servo. Vamos estar orando por ele e sendo abençoado por meio do falar profético. Então, Mateus 28, né, 18 a 20. Vamos ler aqui. Jesus, aproximando-se. Até a consumação do século. Aleluia. Então, irmão, essa grande missão que o Senhor nos comissionou. E o Filho como arquiteto do Pai. O Senhor, Ele quer que essa obra seja levada adiante por meio de cada um de nós. Por isso, irmão, vamos continuar, né, usando o Espírito. Também servindo ao Senhor na sua presença invisível, como o Senhor aperfeiçoou os discípulos, hoje nós não vemos o Senhor, mas nós cremos que Ele está dentro de nós e Ele está no nosso meio. E é Ele que está à nossa frente nos chamando, venha. É Ele quem fala, venha. E nós queremos seguir o Cordeiro para onde quer que Ele vá. Então que o Senhor possa continuar nos abençoando, né, dentro do encargo da palavra, né, seguindo a direção da palavra profética. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua presença invisível. O Senhor tem falado conosco, muitas vezes, de muitas maneiras. Oh, Senhor Jesus, e nos leva, Senhor, a continuar seguindo o Senhor de perto, seguindo o ensinamento dos apóstolos, seguindo a palavra acompanhado com a fé, nos livra de um coração de incredulidade. Oh, Senhor Jesus, por isso abençoa a tua igreja, oh, em nome de Jesus, nosso coração de gratidão a Ti, porque nós somos bem-aventurados, por o Senhor ter nos dado o Espírito e também ter nos dado a Sua palavra, que é Espírito e vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.